Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise fundamentalista contábil da empresa Porto Belo. Vamos começando a falar sobre o balanço patrimonial. Bom, aqui tem um gráfico do balanço patrimonial. Aqui a gente verifica o volume financeiro representativo do balanço patrimonial, que é dividido em três partes, que é ativo, passivo e patrimônio líquido. Bom, a gente consegue verificar aqui que o ativo, que é todos os bens e direitos que a empresa tem a receber, está representado pela barra azul e está no volume crescente. Está no volume crescente aqui, né? Está numa tendência de alta. Então a gente consegue analisar aqui que o volume de riqueza da empresa, vem crescendo. Ou seja, os bens e direitos que a empresa tem a receber vem crescendo no decorrer do tempo. Mas, em contrapartida, o passivo total, que são as obrigações que a empresa tem a pagar com terceiros, empréstimos, fornecedores, etc., vem acompanhando esse crescimento. Então, a gente pode tirar uma conclusão aqui que o ativo da empresa está sendo alimentado aqui através de recursos de terceiros, possivelmente aí através de fornecedores na compra de estoque e recursos financeiros através de empréstimos e financiamentos. Então, aqui é um ponto que a gente precisa analisar com calma e detalhe o porquê desse endividamento da empresa, porque está aumentando esse endividamento, se para compra mais de estoque para poder atender uma determinada demanda, ou se é para poder gerar caixa para a empresa continuar investindo, compras de mais matéria-prima, compra de mais estrutura, parques Fabrisa. Então tem que analisar o porquê do aumento desse endividamento da empresa. Bom, em relação ao patrimônio líquido, que é o dinheiro investido pelos sócios acionistas, a gente consegue verificar que a menor parte do volume financeiro em relação à dívida total está bem abaixo em relação o volume financeiro em relação à dívida total está bem abaixo, mas se a gente consegue analisar aqui que o volume do dinheiro investido pelos sócios acionistas está numa tendência de alta, mas bem fraca e bem abaixo em relação ao passivo total. Bom, aqui a gente tem os caixas e equivalentes. Bom, o caixa da empresa vinha numa tendência de alta, mas bem tímida, deu uma parada aqui entre 2018 e 2019. Deu um salto surpreendente aqui em 2020, deu uma reduzida aqui em 2021. Tem que verificar o porquê desse alto volume de caixa. Geralmente é bom a empresa ter caixa, mas em outros aspectos tem que verificar o porquê desse aumento desse caixa. Se a empresa vendeu algum ativo imobilizado, ou se foi resultado de vendas também, ou se é porque a empresa captou empréstimos e financiamentos. Para quem quer acompanhar a empresa mais a fundo, eu indico aqui dar uma olhadinha no ano de 2020 e 2021, os relatórios com notas explicativas. Bom, aqui a gente tem um contas a receber, que é o volume de vendas que a empresa faz a prazo, ou seja, são os direitos que a empresa tem a receber de seus clientes. Vinha numa tendência de alta aqui um pouquinho mais tímida, de 2012 a 2020, teve um salto surpreendente aqui em 2021. Lembrando que a Porto Belo é uma empresa aí que a sua questão operacional está ligada diretamente com a construção civil. E eu verifiquei em alguns jornais, em algumas matérias, que o volume de vendas aí e de construções de condomínios, vendas de condomínios, construções, aumentou aí no ano de 2021. Mesmo com a pandemia, muita gente aí começou a investir em imóveis. Então, esse grande aumento aí em 2021 pode ser explicado por esse aumento no mercado imobiliário. Bom, aqui a gente tem os estoques. O volume de estoque aqui era vinha numa tendência de alta forte aqui de 2012 a 2021. Deu uma reduzida aqui em 2016, começou a cair, estagnou aqui até 2018. Teve aumento em 2019, um aumento aqui em 2020 e teve uma reduzida em relação ao ano de 2020 aqui em 2021, mas está no volume de estoque aí que vem numa tendência de alta. O volume de vendas da empresa vem aumentando, então há uma necessidade de um aumento de estoque para poder atender a demanda. Até aqui, nada de espetacular. Bom, vamos falar um pouquinho do passivo, que são as obrigações que a empresa tem a pagar com terceiros. Bom, aqui está dividido o passivo circulante e não circulante. Lembrando que os circulantes são as dívidas que a empresa tem a pagar dentro do período de 12 meses, ou seja, dentro de um ano, as dívidas a curto prazo, e o não circulante são as dívidas que devem ser pagas acima de 12 meses, que são as dívidas a longo prazo. Bom, a gente consegue verificar aqui
que principalmente aqui de 2012 a 2016, praticamente 50% da dívida da empresa ficou alocada a curto prazo e outros 50% a longo prazo. A partir de 2017, a maior parte do volume de dívida da empresa começou a ficar a longo prazo. Isso, para a questão de aspectos de fluxo de caixa, é muito bom, porque tem tempo da empresa gerar suas operações, receber de seus clientes para poder gerar caixa para honrar esses compromissos com tranquilidade. Essa diferença diminuiu aqui consideravelmente no ano de 2021, voltou para aquele patamar próximo de 50% a curto prazo e 50% a longo prazo. Bom, do passivo eu gosto de falar de uma conta específica, que são os empréstimos, que são recursos que a empresa pega no mercado através de bancos e financeiras, só que é um capital que tem custo. Então não é errado a empresa pegar empréstimos e financiamentos, mas a gente precisa analisar se a empresa gerencia bem esses empréstimos para a empresa não acabar se complicando. Bom, vamos falar aqui com o volume era alto, aqui, principalmente de 2015 a 2021. Sempre a maior parte do volume financeiro da dívida da empresa em relação a empréstimos e financiamentos ficou a longo prazo, ou seja, a empresa aí tem a possibilidade de ter tempo o suficiente para poder gerar caixa, para poder honrar esses compromissos com os bancos e as financeiras, para acabar não gerando aquele estresse de atrasando, gerar aquelas dívidas e virando aquela bola de neve e a empresa acabar se complicando. Aqui a gente pode analisar, olhando por cima, que a empresa está fazendo um bom gerenciamento aí dos seus empréstimos e financiamentos para poder trabalhar junto aí com o fluxo de caixa, para a empresa ter tempo de gerar dinheiro e pagar esses compromissos aí com tranquilidade. Bom, aqui a gente tem a participação dos empréstimos no capital investido. Bom, aqui a gente tem a participação dos empréstimos no capital investido. Se tiver acima aqui dos 50%, a gente tira a conclusão que a maior parte do capital investido na empresa, ou seja, de todo o dinheiro que foi investido, que entrou dentro da empresa, se tiver acima de 50%, quer dizer que maior parcela desse capital é através de empréstimos e financiamentos. Então a gente consegue verificar que a empresa está sendo financiada mais com recursos de bancos financeiros do que com recursos próprios. Aqui já é um ponto que a empresa precisa ligar um sinal de alerta e continuar trabalhando com atenção em relação aos empréstimos e financiamentos. No gráfico anterior a gente conseguiu verificar que a empresa está jogando essa dívida para longo prazo, mas esse longo prazo um dia chega. Então é bom a empresa estar acompanhando de perto esses empréstimos e financiamentos, por ser maior parte do capital investido, a empresa acabar não se complicando. Bom, aqui a gente tem a variação do lucro. O gráfico laranja. Eu gosto de analisar se a empresa está bem endividada, mas o lucro está acompanhando. Bom, a gente consegue verificar que a variação de lucro está sendo superior à participação dos empréstimos. Então, em relação à questão operacional, esses empréstimos estão trabalhando bem para poder continuar gerando esse lucro. E a gente consegue verificar que a variação do lucro aqui tem pouca variação, bem constante, e com aumento aqui, principalmente aqui do ano de 2019 e 2021, e uma diminuição aqui dessa participação dos empréstimos e financiamentos. Está diminuindo a participação dos empréstimos e financiamentos aqui, principalmente de 2019 e 2021, e a variação do lucro vem aumentando aí de 2019 a 2021. O único ponto aqui que a empresa precisa ficar esperta e continuar trabalhando aí com excelência é esse volume alto aí de empréstimos e financiamentos. Bom, vou falar um pouquinho da questão operacional, que é a análise demonstrativa do resultado do exercício, a famosa DRE. Vamos falar um pouquinho das vendas da empresa. As vendas da empresa vinham numa tendência de alta, mas não com muita força, com pouca variação, praticamente estagnou aqui de 2015 a 2020, teve um salto surpreendente aqui em 2021. Precisa analisar, verificar aqui os demonstrativos que expliquem esse aumento. Eu não analisei esses demonstrativos com as notas explicativas. Pelos jornais e matérias que eu li, eu verifiquei que teve um aumento aí do volume de vendas de mercado imobiliário, vendas de condomínios, venda de apartamentos, e o mercado da Porto Belo, ela trabalha diretamente, o mercado de cerâmica trabalha diretamente aí no ramo imobiliário. Então, se aumenta, a tendência é que aumente as vendas da Porto Belo. Eu acredito que o que explica esse aumento aqui é o aumento de vendas aí de apartamentos e do mercado imobiliário em si.
Bom, aqui a gente tem o resultado bruto está bem parecido com a receita líquida da empresa, com esse salto aqui surpreendente sendo puxado pela receita líquida no ano de 2021. Bom, aqui a gente tem o lucro operacional que está variando bastante aqui, teve uma queda forte aqui no ano de 2021, tendo a recuperação em 2020, uma queda forte no ano de 2020, perdão, e tendo a recuperação forte aqui no ano de 2021, sendo puxado novamente pelo volume de vendas. Bom, aqui a gente tem um resultado financeiro. Aqui a gente depara o total de receitas financeiras contra o total de despesas. Aqui envolve todas as operações financeiras da empresa, como juros que ela paga de empréstimos e financiamentos, variação cambial, rendimento de investimentos que ela faz no mercado, despesas bancárias, ou seja, tudo que envolve o mercado financeiro. A gente pega todas as receitas menos toda a despesa e verifica se a empresa teve lucro ou prejuízo dessas operações. Bom, como a gente consegue avaliar, está abaixo desse patamar. O gráfico sempre esteve no patamar negativo, então a gente consegue avaliar que a empresa sempre... as despesas sempre foram maiores que as receitas. E teve um aumento surpreendente aqui em 2021 no aumento de despesas. Não sei se é variação cambial ou se é taxa aí com juros de empréstimos e financiamentos. Bom, aqui a gente tem um lucro e prejuízo do período, que a gente pega todas as receitas menos todas as despesas e verifica se a empresa teve lucro ou prejuízo no final. Analisando o gráfico aqui, sempre esteve no patamar positivo, que é esse patamar daqui. Patamar positivo, ou seja, a empresa sempre teve lucro, com grande variação, vinha numa tendência de alta de 2012 a 2015, teve uma queda, uma redução fortíssima em 2016, apresentando uma leve recuperação em 2017, um salto em 2018, voltando a reduzir aqui em 2015, começando um crescimento aqui a partir de 2018, a partir de 2020 a 2021. Bom, pessoal, termina a análise aqui. Quem puder estar se inscrevendo no canal já contribui demais para a continuidade do projeto. Para quem quiser estudar, verificar a análise, o link está aqui na descrição do vídeo. Está aqui no meu blog. Quem quiser acompanhar, quiser estudar com calma, ler e deparar depois com lá no site do RI da empresa, fique à vontade. Quem quiser copiar as imagens, quiser copiar os gráficos, também fica à vontade. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, até os próximos vídeos.